Amados, boa noite, graça e paz. No último domingo passado, nós na IBC estudamos sobre as disciplinas espirituais internas. E uma delas nós falamos sobre a oração, sobre a importância da oração, como orar, por que orar, enfim, tratamos de algumas coisas assim. E eu gostaria de uma certa forma expandir um pouco mais aquilo que nós começamos a ver no domingo passado. Se você não participou, acesse o nosso site, vê lá que está gravado, então você pode ver e assistir lá. E eu gostaria de ler um texto, que é aquele texto famoso da instrução de Jesus sobre a oração, que está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5 até o verso 15. Mas antes eu gostaria de orar. Eu gostaria que você também fechasse os seus olhos. Vamos pedir a ação de Deus, a intervenção do Espírito Santo nesse momento aqui. Vamos orar. Pai amado, graças te damos pelo teu amor, o teu cuidado por nós, pela visitação, ó Deus, do teu Espírito nas nossas vidas, pela iluminação. Iluminação essa que pedimos agora. Fale aos nossos corações, tenha plena liberdade entre nós aqui neste momento. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido e fazemos em Cristo. Amém, Senhor. Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5 até o 15, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês então orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se vocês perceberem, no meio do Sermão do Monte, relatado aqui em Mateus, abrangendo os capítulos 5, 6 e 7, então no capítulo 6, Jesus usa e vai falar um pouco, enfocar sobre o tripé da religião judaica, da religiosidade que os judeus tinham. Ele vai falar sobre esmolas, ele vai falar sobre oração e vai falar sobre jejum. O nosso foco aqui agora, nesta noite, está em cima de oração. E eu queria destacar aqui sobre a importância da oração para mim, para você, para nós, a importância da oração. Eu acho que nenhum de nós é louco para dizer que oração não tem importância, que oração não faz diferença na nossa vida, que oração não faz diferença na vida da igreja,
quando nós pegamos a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, o que nós temos de pessoas orando. Aliás, o próprio, o maior livro da Bíblia, os Salmos, basicamente a oração, a expressão de petição, de agradecimento, de clamor, de alguém que sente a necessidade de abrir o seu coração diante de Deus. E quantas vezes nós encontramos ali nos Salmos, aqueles cânticos, aqueles salmos, que refletem exatamente o âmago interior, a toda a angústia que o salmista estava sentindo e da forma como ele coloca. Então, a oração é importante para mim porque ela envolve, primeiro, atitude. Uma atitude. Eu preciso entender que a oração não modifica Deus, mas modifica a mim. Uma atitude de humildade, de postura, de tomada de decisão. Não adianta nós ficarmos simplesmente nas boas intenções. Como se diz por aí, aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Uma das frases, ou para mim, que é um mote, a chave de mudança dentro da parábola do filho pródigo, é quando, depois que aquele filho sai e gasta tudo que recebera do pai e tudo mais, e começa a viver em toda a penúria e toda a desgraça que se abateu sobre a sua vida ali, e ele experimentando, colhendo aquilo que ele plantou, as consequências daquilo que ele semeou, e ele começa a refletir como seriam os próprios empregados, como os empregados viviam na casa dele. E ele, pensando ali com seus botões, ele vira e fala assim: olha, eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra os céus, contra o Senhor, me faz como um dos teus funcionários, como um dos teus empregados e tudo mais, aquela coisa toda. Mas a chave de tudo ali é quando Jesus diz assim: e levantando-se, foi. Ele poderia ter ficado com as melhores das intenções, o seu coração arrependido e tudo mais, mas se ele não tivesse tido aquela atitude de se levantar e ir para o Pai, ele não encontraria o perdão do Pai, a restituição, principalmente do amor, do carinho de uma nova família sobre a sua vida. Então, a oração é importante para mim porque ela envolve atitude, uma tomada de decisão minha. Eu tenho que fazer isso. Eu já tenho dito aqui para os irmãos, e os irmãos com certeza me ouvirão falar muito sobre isso, que nós priorizamos aquilo que nós valorizamos. Nós priorizamos aquilo que nós valorizamos. Preste atenção, olha para a sua vida, para as coisas que você prioriza, que você tem feito e tudo mais. Então, se nós priorizarmos uma vida com Deus, sobre a necessidade de estarmos ali com Ele, em oração, a gente prioriza isso, essa valorização que a gente faz para a nossa vida. Isso é muito importante para nós, porque Jesus vai dizer isso aqui, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele já parte do pressuposto que nós vamos orar. Isso fazia parte da cultura judaica. Isso faz parte da história da igreja cristã. Meus irmãos, aonde foi que nós perdemos o foco? Quando foi que nós nos desviamos? Onde nós passamos a colocar outras coisas, outros interesses na frente da nossa necessidade de estar com Deus, de estar com o Pai. Ter uma atitude correta, não como os hipócritas, não como aquelas pessoas que têm dupla face. Você quer enganar quem? E Jesus vai dizer aqui sobre eles que eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Será que a sua oração tão somente é motivada pelo ambiente que você está, em se mostrar? Ou será que você tem realmente lá no recôndito, lá no secreto do seu lar, da sua casa, do seu carro, seja onde for, você realmente se desnuda diante de Deus, alma nua diante de Deus? Uma atitude correta para com Ele. A oração pública é reflexo da oração em particular. Alguém já disse, existem várias pessoas assim, que oram muito, e principalmente público. O pastor, alguém pede para ele orar
Aliás, conta-se uma história, isso é lá em Minas, uma história verídica, na Igreja Batista Central, em Aimorés, em Minas Gerais, tinha uma senhora lá, e ao término da mensagem, depois que cantava um hino, né? Então o pastor tinha o costume de sempre pedir alguém da congregação para que orasse, né? Então o pessoal todo em pé, e aí ele pedia lá, eu vou pedir, me lembro o nome dela aqui, mas eu vou pedir à irmã Marinha que ore. E ela começava a orar, toda a igreja sentava, porque ela ia gastar muito tempo, né? E alguém cutucava e falava assim, como é que está indo a oração? Olha, ela acabou de atravessar o Rio Jordão agora, né? Então, alguém já disse o seguinte, aquele que ora muito em público é que ora pouco no particular em casa. Talvez seja isso mesmo, seja um reflexo disso, né? Não estou querendo dizer aqui que sua oração tem que ser, né? Ore realmente em público aquilo. Mas tenha consciência disso. Não seja hipócrita. Deus conhece o seu coração. Deus está ouvindo você. O apóstolo Pedro ele vai dizer sobre, até com relação à família, né? Tenha uma vida familiar, um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os filhos e tudo mais, para que as suas orações não sejam interrompidas. Ok? Então ter uma atitude correta. Mas ela é importante também porque envolve mudança de hábitos. Uma das coisas que Jesus fala aqui é sobre nós escolhermos um local. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Uma mudança de hábito, de atitudes. A escolha do lugar, meus queridos, isso é muito importante. Não adianta você separar um momento para orar, em frente a uma televisão, um som ligado, quando os filhos estão brincando ali, que você deveria dar atenção para eles, e às vezes ficar brigando alguma coisa, chamando a atenção para que façam silêncio. Não é por aí, né? Então vá para um lugar, se for necessário, e como é necessário, levante mais cedo, né? Ainda quando não há toda aquela movimentação dentro de casa, se você não tiver um ambiente, que coisa fantástica. Eu tenho conversado com pastores, né? E a experiência que nós temos tido é realmente como Deus nos fala, como alguns sermões surgem nesse momento devocional, quando nós estamos com o Pai, nesse momento secreto, sozinho com Ele, quando a gente abre os nossos corações, talvez lá numa rede, debaixo de uma árvore, na varanda, no quintal, tendo uma vista bonita, não importa, mas que seja um lugar onde que você possa se concentrar, que não haja distrações nesse sentido. Envolve postura, humildade, pontualidade, consistência, despreocupação, dependência, segurança. Essa questão da pontualidade é muito importante para nós, não é para Deus. É você criar o hábito, todos os dias, às 5 horas da manhã, eu terei o meu tempo devocional com o Senhor, que fará parte do meu culto diário. Todos os dias, às 7 horas da noite, às 10 horas da noite, não importa, mas defina um horário. E na medida do que for possível, lute por ele. Como você luta para chegar no horário no trabalho, para pegar um voo, para assistir um filme no cinema, né? Você não vai para um cinema na sessão, sei lá, das 18 horas, e vai chegar às 18h30, ou vai ligar lá para o pessoal e falar, olha, segura aí um pouquinho que eu estou chegando, né? Então, criar esse hábito de estar ali, lutar por isso, vencer o sono, a preguiça, a inércia. E se for necessário, durma mais cedo, se controle, pratique isso. A gente faz isso com tantas coisas, com dieta, com academia, com algumas outras coisas e tudo mais. Então, não vamos abrir mão dessas coisas. Alguém já disse que quando nós vamos nos encontrar com Deus, nesse momento nosso devocional, é como se Deus tivesse passado a noite inteira ansioso, esperando nós chegarmos, né? É como se Ele estivesse esfregando a mão. O Geovaldo combinou comigo de todos os dias estar aqui às 5 horas da manhã, eu não aguento esperar, eu fico contando os segundos esperando o Geovaldo chegar.
e muitas vezes eu não chego, ou chego atrasado. Eu posso perder isso aí. Deus estará lá sempre a nos esperar, porque Jesus diz o seguinte: e o seu Pai, que está em secreto, então o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Muito interessante isso aqui. A oração é importante para mim, porque ela me leva a essa atitude de honestidade e transparência diante de Deus. É só eu e Deus. Como eu já disse, é muito importante você que é casado, orar junto, você e seu cônjuge, orar em família, né? Orar na igreja, eu aqui reunido com a equipe, vamos orar nas nossas reuniões, em público, quando a igreja está reunida, a congregação, vamos orar, mas é fundamental nós termos o nosso momento a sós com Deus. Porque Jesus diz o seguinte: você entra lá naquele quarto, naquele secreto, o seu lugar secreto, a sua postinha, como eu disse, se você não sabe, vá lá assistir a aula lá da EBC, que você entenderá. Aquele momento só seu, onde a porta está trancada, se for possível até vira a chave, para que realmente não seja interrompido naquele momento. E Jesus vai dizer, olha que interessante aqui, Jesus não diz que o teu pai, né, aqui ó, ele não fala, ó, e teu pai que está em secreto te ouve. Jesus está dizendo que teu pai te vê. Ele não está somente ouvindo, mas ele te vê, e ele conhece a sua postura, ele conhece o seu coração, ele está vendo isso. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me recordo lá em Gênesis 16, daquele episódio quando a Agar é expulsa de casa, e ela sai de casa no capítulo 16, porque Sara a está perseguindo, porque ela estava grávida de Ismael, né, filho de Abraão. E quando ela foge para o deserto, e praticamente ali quase morrendo. No verso 9, no verso 7, um anjo do Senhor aparece para ela e pergunta: Agar, por que você está aqui? O que você está fazendo, né, desse jeito? Grávida já, né? Talvez com a gravidez avançada. E ela diz: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E o anjo disse: olha, volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E diz: olha, eu vou multiplicar tantos seus descendentes que ninguém contará e tudo mais. E aí o anjo, né, faz uma promessa para ela ali. Mas no verso 13, diz assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquilo que me vê? E ela chama aquele lugar ali de Ber-Laai-Roi, aquele que vive e me vê. Olha que experiência, que é algo fantástico. No momento de sofrimento, de angústia, talvez até correndo risco de vida ali, sem meias palavras, sem rodeios, nós vamos chegar diante de Deus rasgando o coração realmente, louvando a Ele, edificando. Isso aqui me lembra também da cura do cego Bartimeu. Bartimeu clama, chama por Jesus. Jesus para, manda chamar Bartimeu. Quando Bartimeu chega, Jesus vai direto ao ponto para ele, vira para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Sem meias palavras. Jesus não perguntou de qual família que ele era, como que a família dele estava, como é que estava o emprego, se estava difícil aquilo ali, como estava a pandemia, você está sofrendo muito. Não, Jesus foi direto. O que você quer que eu te faça? Da mesma forma, Bartimeu responde: Senhor, que eu torne a ver. Sem meias palavras, sem rodeios, como muitos de nós fica querendo fazer. Abrindo o coração diante de Deus, direto ao ponto. Deus lhe recompensará, atenderá o pedido, o clamor do seu coração. Diferentemente do hipócrita. Jesus fala: ele já recebeu a sua recompensa. Ele já recebeu
a sua recompensa. Aqui, Jesus está falando, o teu Pai te recompensará. Uma outra coisa muito importante, né, que para mim, para a oração para mim, porque ela envolve a sinceridade do meu coração. Sem vãs repetições. Jesus vai falar sobre isso. Não sejamos como os pagãos. Nós temos plena liberdade de chegar diante de Deus, não com rezas, mas com orações. Uma coisa que me incomoda muito, eu já tenho dirigido várias salas de oração, e agora nessa pandemia, lá em São Paulo, eu dirigia 3 salas de oração. E é muito interessante. A gente pede no varejo e agradece no atacado. A gente fica ali 5 minutos pedindo. Eu queria pedir oração sobre isso. Pelo emprego, eu não sei o que fazer. Enfim, né, uma série de extremamente questões lícitas, honestas e tudo mais. Mas na hora de agradecer, e você coloca ali, né, os motivos de oração, a pessoa fala assim, eu queria agradecer a Deus o cuidado dele, tenho gratidão no meu coração pelo cuidado dele. Não especifica o que é. E muitas pessoas também ficam orando, pedindo as mesmas coisas ali, fica parecendo isso aqui. Né? E tem muitas coisas que são muito vagas, né? Muitas coisas assim, muitos pedidos. Aqui o Deus abençoe o nosso dia. Sim, claro. Mas por que não ser mais específico? Olha, hoje eu tenho uma consulta, eu estou preocupado, será sobre isso assim, assim, assado, que Deus, né, dê sabedoria aos médicos, os exames que possam detectar e tudo mais. Eu vou fazer uma entrevista, eu farei uma entrevista para um emprego novo nessa área, assim, assim. Eu vou visitar meu filho, enfim, vamos ser mais específicos sobre isso. E dizer também, né, depois na hora que for compartilhar, olha, eu queria agradecer a Deus, queria agradecer os irmãos oraram por nós, pela minha família, nós estávamos com aquele problema, com aquela situação assim, assim, assada, Deus atendeu, Deus nos socorreu e tudo mais, né? Ser grato a Deus nesse sentido. Sem vãs repetições, a gente precisa aprender a ouvir também, chegar diante de Deus, nesse lugar secreto, abrir os nossos ouvidos, né? Ficar ali em paz, em tranquilidade, em concentração, ouvindo Deus, deixando Deus falar conosco, nesse diálogo muito íntimo entre eu e o Pai amado. Meu querido, minha querida, você é amado, amada do Senhor. Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso paizinho que tem prazer em nos atender. Jesus disse, qual de vós, que sendo maus, quando o seu filho pede peixe, dá-lhe cobra. Quando pede pão, você dá pedra para ele. Se vocês que são maus não fazem isso, imagine vosso Pai que está no céu, que te ama, que cuida de você, que tem prazer em atender às necessidades do seu coração. Deixe o Espírito falar com você. A verdade, meus queridos, é que tem momentos que nós chegamos diante de Deus que a gente não sabe nem o que falar. A gente só clama, Senhor, misericórdia. Misericórdia. A Bíblia vai falar que nós nem sabemos orar, que o Espírito nos ajuda, que o Espírito nos ajuda até com gemidos inexprimíveis. Pai. Pai. Não é isto? Não é isto? Coração sangrando. E o nosso Pai que está nos céus nos ouvirá. Eu quero saltar, não porque tem menos importância, a oração que o Mestre nos ensinou, né? Uma oração que nos ensina a adorar, a fazermos petições, confissões, intercessões, enfim. Isso, o outro momento a gente pode deter mais dentro. Mas eu queria ir para o verso 14 e 15. Olha que interessante, está dentro do mesmo parágrafo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará.
Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso implica, e é importante para mim, porque implica numa atitude, numa tomada de decisão. E aqui especificamente está me dizendo o seguinte: olha, eu vou sair daquele lugar secreto com um coração perdoador, disposto a não ofender mais, mas também a perdoar as pessoas, né? A sermos mais benignos, ampliar a nossa capacidade, a nossa sensibilidade. A verdade é que o mundo está muito chato. Essa ideia do politicamente correto, né? Qualquer coisa que você fale ofende a outra pessoa. Mas nós precisamos ter sensibilidade de entender, de compreender isto. Aquilo que para mim pode ser algo jocoso, uma piada, uma palavra fora de situação, uma piadinha sem, às vezes que a gente vai, só você vai rir, né? Pode ofender a outra pessoa. E isso é muito importante, meus queridos. Eu volto a dizer, a citação que eu fiz de Pedro, para que as suas orações não sejam interrompidas. No capítulo 5, Jesus vai dizer o seguinte, verso 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, olha, preste atenção, você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Porque senão não adianta. A sua oferta é vã, porque o seu coração não está livre de culpa. Então faz isto. A importância da oração para mim, para você, para nós, é porque ela nos modifica. Na verdade, ela não modifica a Deus, mas nos transforma. Nós é que saímos de lá transformados, completamente transformados. Que Deus nos abençoe, que a gente possa colocar em prática isto, experimentarmos cada dia mais, não abrirmos mão de caminharmos com o Senhor. Que Deus aplane os nossos caminhos. Amém.